E aí, meus amigos, bem-vindos à Escola dos 40. Vamos para mais um vídeo. Vamos conosco nessa jornada. Os ensinamentos de Jesus são fantásticos. Algumas lições que a Bíblia nos deixa são fundamentais para nós entendermos a caminhada cristã. A Bíblia diz que Jesus vinha numa certa feita, junto da multidão e todo mundo alegre, porque na verdade a multidão que andava com Jesus era acostumado a contemplar milagres, ou de repente alguém indagava Jesus acerca de quem ele era, ou com que autoridade fazia, perguntas para tentar pegar Jesus, aquelas pegadinhas, né, que nós hoje em dia chamamos de pegadinha, mas naquela época era a indagação de quem ele era. E aí a multidão ficava maravilhada com as respostas de Jesus. Não tinha problema acerca de Quando tinha problema acerca de qualquer assunto, Jesus estava ali para resolver. E isso é interessante. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero me debruçar num texto em que a multidão vem com Jesus sorrindo e acabam indo em direção a uma aldeia chamada Naim. E próximo à entrada dessa aldeia, a multidão que vem com Jesus se depara com uma mulher saindo da aldeia e agora ela está junto dela com um cortejo fúnebre. Ou seja, um momento difícil de dor da vida dela. Jesus com um momento de alegria e êxtase, todo mundo do lado dele, maravilhado. Ele se depara com a situação em que a Bíblia diz que Jesus, na mesma hora, quando olha para aquela mulher, e ele, diferente de mim e de você, ele conhecia a dor da alma. A Bíblia diz que Jesus faz, não chores. Você pensa comigo. Jesus chega e fala para a mulher, não chores. Na hora que ele falou isso, certamente a multidão parou e ficou perplexo. Por quê? Porque se tem uma coisa que todo ser humano, quando se depara, fica sem ação e não sabe o que fazer, é com a morte. E aí aquela mulher naquele momento estava levando seu filho para ser enterrado. Já era viúva e levando seu filho. Jesus fala para a mulher não chorar. Ninguém tem o direito de fazer ou falar com alguém e dizer que não pode chorar por aquela pessoa que morreu. Mas Jesus, ele está acima de todas as coisas. Ele sabe quando acabar com o sorriso, com a tristeza. E a Bíblia diz que Jesus, naquele momento, o único capaz de fazer o que ele fez, dizer para a mulher, não chore não. A Bíblia diz que ele parou o cortejo fúnebre, tocou no caixão e disse para o menino se levantar. Naquele momento o menino foi, levantou, obedecendo a voz de Jesus, porque pela voz de Jesus todos obedeciam. E a Bíblia diz que aquele menino, quando se levanta, a multidão fica maravilhada, fica em êxtase 2 vezes mais. A palavra dele foi assim: Deus agora se apresentou no nosso meio. E um grande profeta se levantou no meio de nós. Interessante eles falarem isso, sabe por quê? Porque eles estavam andando do lado de Jesus. Você depois não vai ver a reação da mãe, mas você vai ver a reação de Jesus. A reação de Jesus foi simplesmente falar com o menino. E a reação da multidão foi ficar perplexo diante das circunstâncias. Deixa eu te falar uma coisa. Você e eu temos que nos preparar porque Jesus há de nos surpreender com os milagres, com as maravilhas, com as provisões. Ou seja, a qualquer hora Jesus realmente nos surpreende com os feitos e realizações dele. Acho engraçado aquela multidão que eles, naquele momento, mesmo estando lá de Jesus e ter visto tantas coisas, eles falam, hoje Deus visitou o seu povo. Tem pessoas que andam conosco ou andam com Jesus, que elas cansam de ver a intervenção dele, mas chega na hora
De uma hora para outra eles falam, não, agora eu realmente eu creio. Isso não é crer, isso na verdade é você duvidar ou não ter convicção de quem está com você. Se Jesus está conosco, uma das coisas que nós temos que ter é a convicção de que Ele é possível, Ele é poderoso para fazer o impossível. Aquela mulher naquele momento foi surpreendida pelo milagre, mas ela, naquele momento, em momento nenhum, interrompeu Jesus para dizer, não, 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 Senhor, já morreu, já acabou. Ela deixou Jesus executar o que ele queria. Deixa eu te falar uma coisa, você precisa deixar Deus executar aquilo que Ele quer. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoar cada dia. Cada momento Deus vai aperfeiçoando a obra dele nas nossas mãos, nas nossas vidas, também de nossa casa e família. Por isso, o milagre da viúva de Naim é um grande ensinamento para nós. Primeiro, a multidão andava com Jesus, mas não sabia de fato que ele era filho de Deus em sua essência. Porque apesar de ver milagres e estar no grupo da alegria, a multidão, mesmo assim, ainda ficou surpreendida, ou melhor, surpresa com o acontecimento daquele. Escute, se você de fato confia em Deus, você não precisa ficar surpreso com o que Ele vai fazer, porque Ele é o Deus do impossível. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e te dê graça, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Lembrando, curta, compartilhe, divulgue o canal. Vamos conosco nessa jornada.